Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas tu tá vendo esse vídeo. Estou gravando esse vídeo às exatas 18 horas da noite para falar com vocês sobre a regra 2 do livro do Jordan Peterson, que tem como título Cuide de si mesmo como cuidaria de alguém sob a sua responsabilidade ou sob os seus cuidados. Então, Jordan Peterson ele vai dar um exemplo. Imagina que um médico ele passa um remédio para 100 pessoas, o mesmo remédio, para pessoas que enfrentam o mesmo problema. E dessas 100 pessoas que ele passa o remédio, 2/3 dessas pessoas compram o remédio e 1/3 não compra o remédio. Dos 2/3 das pessoas que compraram, apenas metade vão tomar o remédio corretamente, enquanto a outra metade não vai tomar corretamente. Seja porque não toma no horário certo, seja porque esquece de comprar. Isso pode acontecer por vários fatores, né? A pessoa pode, inclusive, estar passando por um problema psicológico que está causando uma falta de concentração maior e ela está se esquecendo, ou a pessoa ela pode realmente não ter os recursos financeiros para comprar esse remédio, mas também pode acontecer por um fator, e é esse fator que a gente vai falar aqui no vídeo de hoje, que é falta de responsabilidade contra a própria vida. As pessoas às vezes poderiam colocar um alarme para resolver, por exemplo, a questão da memória de tomar o remédio no horário certo, mas as pessoas às vezes negligenciam, mesmo que aquele remédio seja muito importante para ela. E as pessoas muitas vezes não tomam o remédio. Muitas vezes as pessoas acabam contribuindo para o seu próprio sofrimento. Isso acontece. Então, ok. Só que, ao mesmo tempo, às vezes as pessoas, quando estão cuidando de outras pessoas, elas agem de forma diferente. Então, até quando estão cuidando dos seus cachorros, dos seus bichos de estimação, do seu cão, do seu gato. Imagina que tu tem um cão, um gato, pode ser a tua realidade, e ele tenha ficado doente. Pode ser que já tenha acontecido com um Tigo que está vendo esse vídeo, e aí ele teve uma infecção bacteriana ou algo do tipo, e precisava tomar ali um antibiótico para que ele pudesse se curar, para que não acontecesse alguma coisa pior, alguma coisa trágica. E aí tu vai lá no veterinário, ele passa um remédio e tu dá o remédio certinho, religiosamente. Por quê? Porque tu se preocupa com aquele gato, tu ama aquele gato, tu quer o melhor dele. E tu ama ele de uma forma ordenada, que porque o melhor dele não é aquilo que faz ele feliz. Talvez ele não goste de tomar o remédio tem um gosto ruim, mas tu faz isso porque tu sabe que aquilo é o melhor para ele. Mas muitas vezes contigo, tu não age dessa forma. Tu sabe que alguma coisa não faz bem para tu. Tu pode até fazer aquilo que te faz feliz, mas nem sempre tu faz aquilo que te faz bem. Então, tu precisa seguir uma dieta, tu tem um objetivo mais nobre de emagrecer, e aí o desejo pelo doce acaba te auto-sabotando, né? O que a gente vai chamar de... o que muita gente chama de auto-sabotamento, né? Auto-sabotação, sei lá. Mas as pessoas se sabotam, o fato é esse. E aí Jordan Peterson ele vai discutir aqui na regra, né? Isso aqui é a introdução. Ele vai começar a entrar na regra agora. Por que as pessoas fazem isso? Por que as pessoas fazem isso com elas mesmas? Vamos lá. Jordan Peterson ele vai falar que a realidade do ser humano ela é composta por duas paradas, chamada caos e chamada ordem. E ainda por outra parada, que é você entender o equilíbrio entre caos e ordem, que algumas pessoas, segundo eles, chamam isso de consciência. O caos e a ordem, você pode ver por um lado, o caos é ruim e a ordem é boa. Mas Jordan Peterson ele vai dizer que não. Tanto o excesso de caos quanto o excesso de ordem podem ser prejudiciais. Basta pensar, por exemplo, um excesso de caos. Aquela pessoa que não tem a rotina organizada, que não sabe o que vai fazer no outro dia, que faz as coisas de forma totalmente impulsiva, quando dá na telha. Talvez tu já tenha vivido uma fase assim, ou talvez tu esteja vivendo uma fase assim. Essa desorganização, ela vai te causar ansiedade, porque tem muitas coisas na tua cabeça que tu queria fazer, que tu planeja fazer, que tu sonha, mas elas ficam apenas em potência, e não em ato. Elas não se realizam. É o que também alguns psicólogos vão chamar da síndrome do Peter Pan. Aquela criança que vive no mundo das fantasias, onde tudo ali é uma possibilidade, o que eu imagino se realiza, mas elas não encaram de fato a realidade. Por outro lado, tem a ordem. E o excesso de ordem ele também pode ser prejudicial, ao ponto que alguém pode ficar avesso a qualquer mudança. E mudança,
aprendizado, muitas vezes requer você quebrar uma ordem para criar uma ordem melhor. E se você é um viciado ali numa ordem, você tem que fazer, por exemplo, sua rotina, não pode sair nem um pouquinho daquilo que você planejou. Você pode perder oportunidades na vida, isso também pode ser muito prejudicial. Um exemplo que eu pensei aqui é o próprio Harry Potter e a Ordem da Fênix, porque existem ali o Ministério da Magia, e o Ministério da Magia, ele nega o caos. Ele quer criar uma ordem, mas é uma ordem falsa. Ele nega que o Voldemort, que é o vilão do filme, ele vai aparecer, que ele está vivo. E existem, por outro lado, a Ordem da Fênix, que é aquela que, existe sim o Voldemort, ele está voltando, vamos se preparar para a gente enfrentar isso. E aí eles se preparam, eles enfrentam o Voldemort e aí eles criam uma ordem melhor ainda. Mas é uma ordem baseada em não negar que o caos existe, mas em enfrentar o caos voluntariamente. Então, por isso o nome também é Ordem da Fênix, né? Porque a Fênix é aquele animal que representa o animal que ressurge das cinzas. A Fênix, ele tem esse poder, né? E quando ele renasce das cinzas, ele renasce ainda mais forte. É um animal que renasce ainda mais forte, ainda mais poderoso. Então isso é um símbolo para enfrentar esse sofrimento da vida voluntariamente. E é isso que é cuidar de si mesmo, como alguém que está sob seus cuidados. Porque você é, de fato, o principal responsável pela tua vida. Não estou negando aqui que você peça ajuda quando você precisa de ajuda, né? A regra 3 vai falar até um pouco sobre isso, né? De você ter como amigo pessoas que querem o melhor para você. Mas você tem que entender essa responsabilidade sobre sua vida. Você tem que enfrentar o seu sofrimento de forma voluntária, para que assim você crie uma ordem melhor. Muitas vezes as pessoas não buscam, por exemplo, melhorar, porque por mais que esteja ruim, ela está acostumada. Então é uma ordem, mas percebe que é uma ordem ruim, uma ordem que não te leva para frente, que te deixa estagnado. Então, Jordan Peterson vai falar dessa realidade. O caos existe, a ordem existe, e tanto o excesso de um quanto o excesso de outro, eles são prejudiciais. O nosso cérebro, por exemplo, e aí a biologia vai confirmar o que o Peterson diz, ele é dividido em uma área que está, por exemplo, o sistema dopaminérgico, que ele está associado a novidades, a coisas novas, a aprendizados novos. E outra área que tem a ver com a memória, que é a rotinização, que é o córtex pré-frontal, que faz parte da nossa cognição. Então, até o próprio cérebro da gente é estruturado em aprender coisas novas e reter as coisas antigas. Então, é um pouco desse caos, que é as coisas novas, que no começo tudo que é novo é meio caótico, e um pouco dessa ordem, que é aquela memória, rotina, aquilo que você vai aprendendo, enfim. Tem um trecho aqui que eu quero ler com vocês, que é: a ordem não é suficiente, não dá para simplesmente estar estável, seguro e imutável, porque ainda há coisas novas, vitais e importantes a serem aprendidas. Todavia, o caos pode ser insuportável. Você não consegue tolerar por muito tempo o fato de estar assoberbado e sobrecarregado, além da sua capacidade de enfrentamento, enquanto está aprendendo o que ainda precisa saber. Assim, você precisa colocar um pé naquilo que dominou e entendeu e outro naquilo que está atualmente explorando e dominando. Então você terá se posicionado, está sob o controle, aí você se sente seguro, está alerta e engajado. É lá que há algo novo a ser dominado e alguma maneira como você pode ser aperfeiçoado. É lá que o significado será encontrado. Então, de fato, a gente precisa ter essa humildade, a gente precisa colocar o pé no chão. Quando eu li isso aqui, eu lembrei muito, né? Eu gosto de andar de skate, e quando eu estou tentando uma manobra nova, se eu só passo o meu período lá andando de skate, passo uma hora tentando a manobra nova, é totalmente frustrante. Mas quando eu misturo esse tempo com algumas coisas que eu já sei, se torna mais leve. Então, é isso que o Jordan Peterson está falando aqui. Você tem que colocar um pé numa ordem, mas você tem que avançar, você tem que enfrentar aquilo que é mais difícil para que você possa criar uma ordem melhor e assim melhorar de vida. E aí ele traz um episódio bíblico muito interessante que vai explicar um pouquinho o porquê às vezes a gente não consegue cuidar da gente mesmo como
como a gente deveria, né? Que é o episódio de Adão e Eva. Adão e Eva estão lá na ordem do paraíso, onde nada de ruim acontece. E aí, do nada, aparece o caos, né? Que é a serpente, que é o próprio Satanás. E aí, eles dão ouvido, né, ao Satanás e eles acabam pecando contra Deus. E logo eles se colocam na situação de indignos diante de Deus. E aí, quando Deus ele desce para falar com Adão, ele pergunta a Adão onde ele está. Adão, né, fala que ouviu os passos de Deus e se escondeu. Ou seja, o que é que esse episódio, né, além do sentido religioso, né, mas no sentido narrativo dele, o que é que ele traz? Um cara que ele não tinha conhecimento do bem e do mal, que era Adão, era uma pessoa ingênua. E aí ele começa a ter o olho aberto por causa de um erro que ele cometeu, e ele entende que ele é mau, ele entende que ele foi mau ao desobedecer a Deus. E que, comparado a Deus, ele se sente indigno. Os padrões de Deus são altos, de fato. Então, pensando na narrativa aqui, para não falar necessariamente de religião, mas quando a gente tem um ideal muito grande à nossa frente, muitas vezes a gente prefere fugir ao enfrentar o ideal. Só que o que a gente tem que fazer? A gente tem que, a despeito das nossas diferenças entre o ideal, a gente tem que se aproximar do ideal para que a gente melhore um pouquinho mais. Porque se a gente foge, a gente não se transforma, a gente não melhora. A gente fica aquém daquilo que a gente poderia ser. E quando Adão, né, ele decidir, né, Adão coloca aqui como agente diante de um ideal, decidir voluntariamente se aproximar desse ideal e ser humilde, dizer, cara, eu tô longe aqui do que eu deveria ser, eu errei, mas eu quero fazer diferente. Então, ao invés de se deparar e ficar depressivo, ficar ansioso porque eu não sou aquilo que eu acho que eu deveria ser e por causa disso eu não devo nem tentar, não, eu tenho que tentar. Eu tenho uma obrigação moral de ser um pouco melhor a cada dia. Porque senão a gente vai ter 3 opções, por a gente não se enquadrar com esse ideal de perfeição. Ou a gente entende que é isso mesmo, que não tem o que fazer, que não dá pra gente ser muito melhor, e isso é o que leva muitas vezes as pessoas aos vícios, já que eu não posso ser melhor, eu posso então me anestesiar com vícios. E aí, vícios de todo tipo vão entrar aqui, pessoas que estão fugindo de si mesmo, como Adão fugiu de Deus, por não se verem como dignas. Existe essa possibilidade, então, né, da pessoa viver envergonhada. Existe a possibilidade da pessoa ser mal, ser vingativa, porque a vida não é como ela deveria ser. Eu acho que as pessoas que são melhores que eu tiveram oportunidade melhor, então como eu não tenho oportunidade, como eu nasci numa família pobre, então eu vou roubar para consertar isso. Eu vou agir mal, vou me vingar contra o mundo. E aí tem uma frase da série Yellowstone, que tem um cara falando sobre uma mulher, que é uma mulher bem ruim, assim, na série, e ele defende ela, dizendo assim, ela não é má, ela tá apenas tentando punir o mundo por tudo o que ele fez com ela. E aí o outro personagem responde, sim, eu sei, isso é o que significa ser mal. Então, justamente, se você pune o mundo, né, você acha que você tem o direito de punir o mundo porque o mundo não foi 100% bom contigo, esse é um pensamento mau, é uma das alternativas. E a outra alternativa também, né, é enfrentar o mal e se tornar melhor, é fazer do limão a limonada. E aí é o que o Jordan Peterson vai convidar a gente a fazer aqui nesse capítulo do livro, a ser um pouco melhor, a andar com Deus a despeito das nossas falhas. Deixa eu ler para vocês aqui, né, o final do livro, né? No final é sempre: cuide de si mesmo como cuidaria de alguém sob a sua responsabilidade. Cuidar de si mesmo da forma que cuidaria de alguém sob sua responsabilidade significa considerar o que seria realmente bom para você. Não é o que você quer, também não é o que faria feliz. Toda vez que você dá um doce a uma criança, você deixa feliz. Isso não quer dizer que deva dar apenas doce a elas. Feliz de modo algum é sinônimo de bom. Você deve fazer com que crianças escovem o dente,
Elas devem colocar suas roupas de frio, você deve ajudar uma criança a se tornar responsável, mesmo que ela não queira. Quando você cuida de si mesmo, né, você pode pensar, mas eu não tenho tempo para cuidar de mim mesmo. Eu prefiro me sacrificar pelos outros. E de fato, né, se sacrificar pelos outros é uma coisa boa, mas às vezes pode ser um auto-engano. Porque, por exemplo, eu não vou... Uma mulher que é casada e não cuida da sua aparência, não cuida de si, porque não quer gastar dinheiro para poder dar o melhor para os filhos, mas vamos supor que ela não cuida de si a ponto que ela não consegue ficar nem um pouco atraente para o seu marido, e aí o marido acaba deixando essa mulher e acaba gerando um divórcio, e os filhos que eram para ser o mais beneficiado pelo sacrifício da mãe de não cuidar de si mesma, eles acabam sendo mais prejudicados, porque perdem a figura paterna, por exemplo. Então são coisas que, quando a gente cuida da gente mesmo, né, é um dever moral, um dever moral. Isso que eu quero passar para vocês aqui. Cuidar de tu é um dever moral, porque é tão bom para tu como é bom para os outros. Vamos supor, até o teu animal vai ser beneficiado se tu cuida de si mesmo. As pessoas que tu cuida, elas te querem ver bem. Então, comece a cuidar de si mesmo como cuidaria de alguém sob sua responsabilidade. Esse é o conselho 2 do livro das 12 regras para a vida, do Jordan Peterson. Fiz esse vídeo aqui sem corte mesmo, sei que houve uns erros aí, mas eu espero que você tenha gostado. Se inscreve no canal, não deixa de deixar um insight que tu teve aqui, uma dúvida ou até mesmo uma discordância, para que a gente mantenha essa comunicação aqui pelos comentários do YouTube. Abraço, até mais.